Salmos 42, verso 5, quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que você está assim tão abatida e perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda estou aí. Porque está abatida assim, ó minha alma. E por que te perturbas? Porque está tão atribulada dentro de mim? Espera, confia no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Pode se sentar, mas feche sua Bíblia, não, amém? Nós vamos passear um pouquinho dentro desses Salmos 42. Eu confesso que eu estou vivendo todos os dias constantemente esse salmo. Porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Como eu disse, tem mais ou menos quase uns 30 dias que Deus ele ministrou essa palavra no meu coração, e desde então eu não estou conseguindo me desvincular dela. Todos os dias eu estou sendo alimentado e consolado por ela. Quem nunca algum dia ouviu falar que depressão, que ansiedade é coisa do inimigo, não é coisa de Deus, né? Eu já ouvi muito isso, principalmente quando eu estava no meu processo depressivo. Porém não, a ansiedade, a depressão não é uma ausência de Deus. Na verdade, a dor que nós estamos sentindo muitas das vezes é tão grande que dá uma sensação de que Deus se afastou de nós. E é exatamente isso que o salmista ele vai falando aqui. Esse salmos ele foi escrito por um dos filhos de Corá, um homem que se revoltou contra Moisés, porém o Senhor reservou para eles um lugar dentro do templo para o adorar. E quem olhava os filhos de Corá adorando ao Senhor dentro do templo, jamais falaria que um daqueles estava sofrendo depressão. Porque quando você vai olhar cada salmo dos filhos de Corá, todos eles estão exaltando a presença de Deus. Todos eles estão falando sobre a majestade do nosso Deus e quem é o nosso Deus. Porém vem um e começa a falar, porque está batido nela. Um começa a declarar a sua tristeza, a dor que ele estava sofrendo, a depressão que ele estava sofrendo, e nós criamos um estigma que servo de Deus não pode passar por momentos de aflições. Então, quando nós olhamos quem está servindo ao Senhor no templo, pregando, quem está, às vezes, no seu dia a dia, e você vai falar, não, mas é servo do Senhor, não vai passar por luta, não vai passar por depressão, não vai passar por ansiedade, porque está lá servindo ao Senhor. Mas não, nós somos carnes. Todas essas emoções foram criadas por Deus para que nós vivenciarmos isso. Só que o que é a depressão, o que é a ansiedade? É todo esse excesso descontrolado das nossas emoções que começa a tomar conta de nós, vivendo um turbilhão. E é exatamente isso que esse salmista ele começa a declarar. Vamos ver lá no verso 1 e no verso 2. Ele vai dizer que a alma dele está ansiando por Deus. Olha só. Como uma corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus e me apresentar-me a Ele? Quando você olha para esse texto, você começa a perceber que há uma alma ansiando por Deus. Dá uma sensação de que Ele não está na presença e por algum motivo, naquele momento, Ele realmente estava sendo impedido de estar na presença do Altíssimo. E Ele começa a falar, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Quando eu poderei entrar na Tua presença e me apresentar diante de Ti? Quando Ele fala como a corça anseia por águas, Ele está declarando que como a água ela é necessária para o corpo, como a água ela é tão necessária para a nossa vitalidade, assim é o Senhor para a nossa alma. Ele reconhece que ele anseia pelo Senhor, porque sem o Senhor ele não pode viver. Quando a gente começa vendo já nesse versículo, a gente começa a ver uma pessoa que está totalmente desesperada, porque
passando por uma água como se fosse impossível de se achar. E ele começa a falar: Senhor, a minha alma, ela tem sede de ti dessa forma. Eu estou desesperado pela tua presença. Eu estou desesperado por ti. Nesse momento eu estou impedido de estar na tua casa. Nesse momento eu estou impedido de estar diante dos teus pés. Mas a minha alma, Senhor, ela anseia por ti. Quando eu poderei entrar? Quando eu poderei estar diante de ti? Ele está falando de uma intimidade que ele quer viver além do natural. Ele está falando de que ele quer viver algo que ele ainda não viveu com Deus. E eu te pergunto, quais são os momentos que você sente que a sua alma ela tem essa sede, essa fome de Deus? Quando você sente essa necessidade de buscar o Senhor, será que a sua alma ainda tem tido essa sede, essa fome do Senhor? Ou será que as dificuldades da vida têm te feito perder a esperança? Olhando para esse salmista, ele está totalmente desesperançado. Ele está totalmente deslacerado. A sua alma está abatida e ele já não sabe mais o que fazer. Parece que é impossível estar perto de Deus, porque a depressão faz isso conosco. Ela dá uma sensação de que Deus está tão longe, mas na verdade somos nós que começamos a nos sentir tão distantes, mas Ele sempre esteve perto. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, verso 8: achegai-vos vós a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Tiago está dando para nós uma chave. O que nós devemos fazer de quando nós estivermos enfrentando esses momentos de crise, de ansiedade, de depressão, de faltas de incertezas? Nós devemos nos achegar mais a Deus, e Ele se achegará por nós. Ainda que pareça que quanto mais você tenta estar perto de Deus, dá uma sensação de que está mais longe dele, mas na verdade não, são apenas os nossos turbilhões da nossa mente que não conseguem ver Deus agindo na nossa vida. E ele logo fala: purificai os vossos corações. Vocês estão de duplo ânimo. Quando ele fala de duplo ânimo, aqui ele está falando de uma pessoa que está ansiosa, que ela não consegue se estabilizar emocionalmente. Uma hora ele quer Deus e outra hora ele já não quer mais. Uma hora ele quer estar na presença e outra hora ele não quer mais. Uma hora ele confia que Deus está cuidando de tudo, outra hora ele está assim: será que o Senhor vai fazer? Purificar os nossos corações. Quando ele fala de purificar o coração, ele está falando da nossa mente. Porque quando se fala de coração, se fala da mente, do nosso psique, da sede, dos nossos sentimentos. Ele está falando para nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta a tua alma, aquieta a tua mente. Lembra do que Romanos foi dito lá, que Paulo diz em Romanos 12:2: transforme o seu mundo pela renovação que está acontecendo na tua mente, por meio da palavra de Deus. Não se conforme com essa dor, com esse desespero, mas transforme ele pela renovação que eu tenho feito em você. Continua acreditando que eu ainda sou o Senhor. Mas quantos estão nessa? Senhor, será que o Senhor ainda vai fazer? Senhor, será que o Senhor vai cuidar de tudo realmente? Está nessa ansiedade. A nossa mente está sendo dominada constantemente por coisas boas e coisas ruins. E aí nós não conseguimos enxergar o Senhor em meio às nossas tempestades. E sabe o que é interessante? Que isso aconteceu com o homem Elias. Em um momento de aflição, de cansaço, após ele ter ganhado uma batalha tão poderosa, ele começa a ter medo de Jezabel e ele começa a pedir ao Senhor a morte. Aí o Senhor fala para ele: olha, coma e ande, vou te levar para um lugar. E ele vai para onde? Para a caverna. Quantos de nós já não estamos nas nossas cavernas existenciais? E é interessante que quando ele está lá, Deus fala para ele: você está fazendo aqui, Elias? Ele fala: não, porque a mulher ali começou a fazer uns negócios que eu não sei o que ela vai fazer comigo. Ela vai me ameaçando de morte,
aí Deus está ali todo calmo, falando com ele: calma, irmãos, fica atento lá na entrada que eu vou passar. E aí ele começa a prestar atenção, ele desfoca um pouquinho do problema e ele vê que passa fogo, passa o vento, passa terremoto, passa tudo, mas Deus não está lá. Mas quando vem a brisa suave, Deus torna a falar com ele: o que você está fazendo aqui, irmãs? Olha que interessante, eu só posso falar assim: Simone, o que você está fazendo aqui, nesse lugar, nessa noite? Se eu estiver presente com a Simone. Porque se eu estivesse na minha casa e fosse falar com ela, eu ligaria e falaria: Simone, o que você está fazendo aí? E assim é o Senhor nas nossas vidas todos os dias. Ele fala para mim, para você: ei, por que você está tão desesperado? Eu estou aqui com você. Aleluia. Só que a tempestade da nossa vida nos impede de ver que Deus está conosco a todo momento. Aleluia. A dor que nós estamos enfrentando nos impede de ver que o nosso Deus está cuidando de nós. Será que você consegue ouvir o Senhor falando aí dentro dessa sua caverna existencial que você entrou aqui nessa noite? Ei, meu filho, ei, minha filha, eu estou aqui com você. Aleluia. Enquanto o Senhor ministrava essa passagem na minha casa, eu comecei a me lembrar de um louvor muito antigo. E quando ele começou a ministrar esse louvor no meu coração, eu falei: Senhor, eu preciso trazer esse louvor para cá, porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Eu gostaria de louvar só um trechinho dele. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Sabe o que ele veio fazer nessa noite? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Nós seremos curados, irmãos, não porque eu canto bem, não porque talvez a minha pregação ela vai mexer um pouquinho mais com a sua alma. Não, nós seremos curados porque o Espírito de Deus ele está aqui. Desde antes de você sair da sua casa, o Espírito já começou a agir lá. Só que às vezes nós vinhamos para esse ambiente de presença, de glória de Deus, e nós não compreendemos que Ele está se manifestando. E às vezes nós queremos que Ele age em meio ao fogo, em meio à glória, mas às vezes Deus não está nisso. Viemos às vezes com muitas palavras de autoajuda, mas às vezes Deus não está nisso. Mas Deus está na palavra simples. Deus está na brisa suave do teu coração nessa noite, falando para você: filha, não desista, não perca a esperança, eu ainda estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que às vezes eu estou lá no meu consultório e essa semana eu analisei isso muito melhor. Em 2019 o Senhor começou a ministrar no meu coração antes de eu ter minha filha, na verdade na gestação dela. Falou para mim: Flaviana, eu preciso que vocês se preparem, porque daqui a 3 anos as doenças psicossomáticas vão aumentar significativamente. E quando eu vou para o meu consultório e eu começo a fazer a anamnese, os problemas começam a partir de 2023 para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta: como ficou a sua vida de 2023 pós-pandemia até aqui? Você continua confiando no Senhor como você confiava antes da pandemia?
desviou do culto hoje enquanto você estava trabalhando? Tenho certeza que várias vezes. Porque nós não estamos mais conseguindo estar no aqui, no agora. E o Senhor está falando: fique aqui, foque aqui, ouça o que eu estou falando com você nesta noite. Eu ainda estou contigo, meu filho. Ainda que eu não mude a sua situação, eu continuarei sendo Deus na sua vida. Mas será que você vai continuar me adorando quando as coisas não acontecerem? Ou será que você só me adora quando tudo está indo bem? E aí eu começo a entender que às vezes a gente só fica vivendo no saudoso o que a gente foi, o que a gente viveu com Deus. E olha que interessante, verso 3, leia comigo, verso 3 e 4. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão eu festejava. Aqui o salmista está tão aflito que ele começa a falar que suas lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite. Dá uma sensação de que ele não consegue nem mais comer, se alimentar, porque a depressão faz isso conosco. Nós não conseguimos comer, não conseguimos às vezes dormir, não conseguimos beber, não conseguimos ter prazer em nada. E aí ele começa a se lembrar de quando ele tinha um momento bom com Deus. Ele começa a se lembrar de um tempo em que ele adorava, de um tempo em que ele conduzia ao povo à presença do Senhor, mas que naquele momento ele não consegue fazer isso. Quantas das vezes as pessoas perguntam para nós essa mesma pergunta que fizeram para ele: aonde está o seu Deus? Você está tanto na igreja, você canta, você prega, você louva, você faz, você conta segunda a segunda na igreja, por que a sua vida está desse jeito? Não consegue compreender que a palavra vai dizer em Eclesiastes que as mesmas coisas que acontecem para os justos acontecem também para os injustos. Nós não estamos livres nem isentos de passarmos por problemas. E aí eles começam a nos questionar: o seu Deus é um Deus de milagre? Cadê o seu Deus nessa hora? Meu Deus está no céu, mas ele também está no meu coração. Ainda que ele não faça nada, eu continuo além, adorando. Eu ouvi muito essa pergunta. E essa pergunta, ela nos coloca num estreito que às vezes a gente até fica meio sem rumo, né? Esquece quem a gente é. Esquece que a gente já foi para o Senhor. Mas ele começa a se lembrar que um dia ele conduziu, que um dia ele fez. Ou seja, ele começa a se lembrar quem ele é. Ele é uma boa ideia do Criador dele. E apesar das aflições, ele continua sendo servo do Senhor. Um Deus vivo que se levantará no tempo certo e na hora certa. Quando eu me casei, meu maior sonho era ser mãe. Eu já me contando essa história durante muito tempo. Eu pensei, mas mais uma vez vou repetir essa história, mas eu necessito. E nós perdemos 5 filhos antes de ter as 8. Eu tive câncer antes de ter minha filha. E várias vezes eu ouvi: ué, cadê o seu Deus? Ele não cura? Ele não salva? Ele te prometeu um filho? Cadê o seu Deus? Eu tentei dar vários jeitinhos para chegar na instância de Deus, ter um filho, e Deus não permitiu. E quem faz é Ele, a honra é dele, a glória é dele, é por Ele, por Ele. Enfim. E eu, todas as vezes que eu ouvia essas palavras, eu me lembrava da promessa que Deus fez. Eu falava: Senhor, eu me recuso a desacreditar no Senhor. Porém, assim como Abraão, que recebeu uma promessa do Senhor, no percurso, teve uma hora que ele se cansou. E ele começou a desacreditar um pouco do que Deus poderia fazer por causa do cansaço. Eu também comecei a desacreditar e não esperar mais em Deus. E tentei dar os meus jeitinhos.
Porém, que Deus prometeu que eu cumpre. Passa o tempo que passar. E quantas vezes eu ouvi essa palavra: onde está o seu Deus sobre a minha? Quantas vezes eu mesmo me fiz essa pergunta: aonde está o meu Deus que não vê os problemas que eu estou enfrentando por conta disso? Quantas das vezes o próprio inimigo vinha nos meus ouvidos: cadê o seu Deus, Flaviane? Mas teve momentos que eu comecei a me lembrar do que está escrito em Lamentações 3:21, que vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que te dá esperança nessa noite, igreja? Quais memórias você tem tido dos tempos bons com Deus, que possa ser uma recarga para você de esperança nessa noite? Quando você está aflito, quando a sua alma está abatida, do que você tem se lembrado? Traga à sua memória os tempos bons que o Senhor esteve fazendo e continua vendo que Ele é Senhor na sua vida. Eu tenho plena certeza que se você for trazer à sua memória toda a sua trajetória de vida, você vai ver livramentos, você vai ver cura, você vai ver provisão, ou seja, você vai ver cuidado de Deus. E ainda nessa noite Ele está falando: eu continuo cuidando de ti. Consiga viver no meio dessa tempestade. E é interessante que quem olha para a gente assim, pensa que a gente também não tem nosso momento de aflição, né? Não, temos, porque somos humanos. E no meio dessa dor, antes de ter minha filha, eu tentei suicídio algumas vezes. E numa delas eu tive a maior experiência com Deus. Quando eu estava quase lá, eu senti um abraço paterno que eu nunca havia sentido na vida. E Ele me abraçou de uma forma e me tirou de onde eu estava. E eu sentei no chão e Ele começou a falar para mim o Salmos 46. Foi a primeira vez que eu ouvi: eu sou o seu socorro bem presente nesse momento de angústia. Sabe o que significa socorro? Significa ajuda, amparo, assistência a alguém que recebe no momento exato da sua dificuldade e perigo. Ela é uma resposta a uma situação de vulnerabilidade, quando a pessoa não consegue resolver algo por si só. Naquele momento eu não conseguia resolver comigo, porque para mim a solução era tirar minha vida. Mas foi ali que Ele se revelou Deus para mim. Eu sei que Ele está falando com pessoas aqui nessa noite, que também por esses dias têm pensado em tirar a própria vida. Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo, minha filha. Eu sou o teu socorro presente nesse momento de angústia. Ele não está falando que Ele vai enviar socorro, não. Ele está falando que eu sou um socorro presente, ou seja, Ele está presente com você nesse momento de aflição em que você está falando: não aguento mais. Ele entende que você não aguenta mais, mas traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá a esperança é o Senhor dos Senhores, que se entregou na cruz do Calvário por amor a você. Eu não quero mexer com a sua alma, não. Eu quero que você se lembre que há um Deus que cuida da sua vida e que quando você voltar para casa e encontrar de novo os seus problemas que estão lá, porque eles não vão se resolver da noite para o dia, mas que você se lembre dessa palavra e ouça o Senhor falando com você mais uma vez: eu estou contigo aqui nesse problema. Eu estou contigo no problema financeiro. Eu estou contigo no problema de saúde. Eu estou contigo no seu momento de bonança. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. E eu sei que Ele tem tentado nos fazer esquecer desse Deus. Eu sei que você talvez tenha perdido um pouquinho de esperança. E é por isso que você está aqui nessa noite.
Esse culto foi projetado especialmente dos céus para a sua vida. Para te dizer, volte a sonhar. Não perca esperança, não. Não perca a fé no seu Deus, não. Eu estou contigo. O que Deus fez por você no passado, que você possa usar como exemplo para lhe dar força para suportar o dia mau que você está passando. Será que você consegue perceber o cuidado de Deus na sua vida hoje? Olha o cuidado de Deus. Todas as pessoas não conseguiram chegar nesse segundo Deus. Quantas pessoas não conseguiram se levantar? Quantas pessoas estão socadas numa cama agora sem forças para se levantar? Mas olha o cuidado de Deus pela sua vida, que apesar da dor que você está sentindo, apesar de você ter vindo se arrastando, apesar de você não estar aguentando mais, você veio ouvir Ele te dizendo: eu estou contigo. A terceira coisa para a gente finalizar, leia comigo o versículo 5 e 6. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão abatida e perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Na área da psicologia, existe uma técnica que nós usamos que se chama confrontação empática. Nós confrontamos esse paciente de uma forma mais empática, mais carinhosa, para que ele venha perceber, visualizar aquilo que ele não está conseguindo visualizar por conta dos turbilhões da vida. Carlos Gustavo Jung, ele já disse assim, que aquilo que não nos confronta, não nos modifica, né? Então, quando esse salmista ele começa a falar, por que está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ele está fazendo exatamente essa confrontação empática com ele mesmo. Ele está se auto-confrontando. E eu não acredito que ele esteja assim. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está tão perturbado dentro de mim? Para com isso. Para com esses pensamentos. Não, porque quando a gente vai para o versículo 1, ele está falando que a alma dele está com uma corça, ansiando, ou seja, ele está desesperado. Então eu creio que ele esteja andando de um lado para o outro, gritando: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Por que você está assim, ó minha alma? Eu tenho plena certeza que tem pessoas aqui que, se pudesse, gritaria, mas às vezes não tem força. Mas nessa noite eu quero te convidar a você colocar para fora essa dor que você está sentindo, esse grito na sua garganta que está preso aí, e começa a falar da tua própria alma, porque você está assim tão aflita dentro de mim. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. Porque quando a gente não nos confronta, nós não mudamos. Nós continuamos naquele ciclo e assim vai. Altos pensamentos ruins começam a vir à nossa mente e a gente não impede isso. Horas podem ser cedas do inimigo, horas pode ser o nosso eu doente falando para nós que nós não vamos conseguir. Algumas palavras que foram ditas para nós que se tornaram grandes fortalezas nas nossas mentes. Mas nessa noite vamos quebrar essas fortalezas. Vamos romper pela fé. Vamos confiar que assim como o nosso Deus, assim como Ele trouxe paz e conforto para esse salmista, essa noite Ele está trazendo para nós também. E é interessante que Ele começa a falar que abismo puxa outros abismos. De tanto eu pensar coisas ruins, aquilo começa a se tornar uma verdade na minha vida. Porque eu não consigo ver saída. Então automaticamente tudo que eu faço gira em torno disso. E ao invés de a gente se levantar, reagir, a gente vai ficando cada vez mais abatido, mais aflito, mais abrido. Mas o Senhor, Ele vai falar para nós em Mateus 28, verso 20: eu estarei contigo até a consumação dos séculos.
Isso não significa que a nossa vida não vai mudar. Talvez amanhã o seu problema estará da mesma forma. Talvez a sua dor amanhã estará da mesma forma. Mas ele continua dizendo em João 16:33: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Isso não significa que ter bom ânimo também é ficar sorrindo sempre, porque ninguém consegue sorrir quando as coisas estão muito mal. Mas é continuar acreditando que apesar dos momentos ruins, ele ainda continua sendo Deus. E para finalizar, ele vai dizendo assim em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que será que nós não estamos vivendo essa abundância? Porque nós começamos a desacreditar que o nosso Deus é um Deus de totalidade, que o nosso Deus age na nossa vida em todas as áreas dela. E às vezes a gente vai permitindo que o inimigo vai roubando de nós algumas coisas, inclusive a totalidade do nosso Deus. Se coloque de pé essa noite. Quando você olha para essa totalidade de João 10:10, dessa abundância, eu me lembrei de um salmo que confirma essa totalidade. Salmos 23 vai dizer assim: eu serei o seu pastor e vocês serão as minhas ovelhas. Vocês não terão falta de nada. Te farei repousar em pastos verdejantes. Te conduzirei a momentos mais tranquilos. Refrigerarei a sua alma e te guiarei pelas veredas da minha justiça por amor ao meu nome. E mesmo que você ande pelos vales da sombra da morte, não tenham medo algum, porque eu estarei contigo. A minha palavra e os meus direcionamentos te confortam. Preparei um banquete para ti na presença dos seus inimigos. Ungirei a sua cabeça com óleo e o meu cálice da alegria se transbordará sobre a sua cabeça. Certamente a minha bondade e o meu amor leal te seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na minha casa eternamente. O Senhor, Ele é o seu Senhor. De nada você terá falta. Eu quero te convidar a vir aqui na frente nessa noite. Você que tem sofrido com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Você que tem perdido a esperança. Você que tem sofrido dias tão difíceis, que tem desacreditado em Deus. Você que talvez não esteja mais suportando o que você tem passado. Venha aqui na frente do altar. Venha receber essa oração. Permita Deus restaurar a sua Aquieta vida. minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.